O pacote era pequeno, embrulhado cuidadosamente em papel prateado, amarrado com uma fita que ela havia guardado há anos. Dentro estava um colar, delicado, simples e feito com mãos que outrora selavam acordos de bilhões e assinavam contra-cheques de funcionários. Não era de uma loja. Foi feito com amor, elaborado durante longas e silenciosas noites, quando a casa estava quieta demais e seu coração ansiava por conexão. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Regina Álvares observou o pequeno pacote em suas mãos pela última vez, antes de colocá-lo na bolsa de couro italiana que carregava. Aos 65 anos, ela ainda mantinha a elegância e a postura que a haviam acompanhado durante toda a sua vida profissional como CEO de uma das maiores construtoras do país. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados em um coque discreto e suas roupas, embora simples para os padrões que costumava usar, ainda demonstravam o refinamento de alguém que havia navegado no alto escalão empresarial por mais de 3 décadas. A tarde ensolarada de São Paulo contrastava com a ansiedade que sentia. A formatura de sua neta, Teresa, era um momento que aguardava com imenso orgulho. Afinal, havia sido ela quem financiara seus estudos na prestigiosa Universidade de São Paulo, depois que seu filho Humberto e a nora Vivian enfrentaram dificuldades financeiras há alguns anos. Regina não hesitou em oferecer ajuda, cobrindo não apenas a mensalidade, mas também as despesas com moradia, alimentação e até o laptop de última geração que Teresa precisava para o curso de arquitetura. Regina dirigiu seu próprio carro, um hábito que mantinha desde os primeiros anos de carreira, recusando motoristas mesmo quando sua posição permitia tal luxo. Apreciava a independência, sensação que se tornara ainda mais importante após a morte de seu marido, Antônio, há 7 anos. A solidão que se seguiu à sua partida foi devastadora. Durante 40 anos, eles construíram uma vida juntos, equilibrando carreiras exigentes com a criação do filho único. Quando Antônio morreu repentinamente de um ataque cardíaco, Regina sentiu como se metade de si mesma tivesse partido com ele. Foi naquele período de luto profundo que ela começou a buscar atividades manuais como terapia. A sugestão veio da sua psicóloga, que acreditava que criar algo com as próprias mãos poderia ser curativo. Inicialmente cética, Regina acabou se rendendo à joalheria artesanal, descobrindo uma paixão que nunca imaginara possuir. As horas que passava concentrada, manuseando fios de prata e pequenas pedras, trouxeram-lhe um conforto inesperado. O colar que fizera para Teresa era especial. Utilizou prata de lei, trabalhada cuidadosamente durante semanas, com um pequeno pingente em forma de folha, simbolizando crescimento e renovação. Havia escolhido uma pequena pedra de água marinha para adorná-lo, combinando com os olhos azuis da neta, herança genética de Antônio. A peça era delicada, elegante em sua simplicidade, carregando em cada detalhe o amor e a esperança que sentia pela única neta. Chegando ao salão onde aconteceria a cerimônia de formatura, Regina foi recebida com a formalidade usual. Embora aposentada há 3 anos, seu nome ainda causava certo impacto nos círculos empresariais. Professores e coordenadores a cumprimentavam, com deferência, alguns mencionando a palestra que ela havia ministrado na faculdade no ano anterior sobre liderança feminina no setor da construção civil. Mas Regina não estava ali como a ex-CEO da Álvares Construções. Estava ali como avó, um papel que, apesar de todos seus títulos e conquistas, considerava o mais significativo. A cerimônia transcorreu com a formalidade esperada. Regina observava com orgulho enquanto Teresa, com seu cabelo castanho claro perfeitamente arrumado e usando a tradicional beca, recebia seu diploma. Notou como a neta havia crescido, tornando-se uma jovem mulher de 23 anos, tão diferente da menina assustada que corria para seus braços durante as trovoadas, pedindo para que lesse histórias até que adormecesse. Após a cerimônia formal, a família reuniu-se em um restaurante elegante nas proximidades, reservado especialmente para a ocasião. Regina havia insistido em pagar pela celebração, como seu presente adicional pela conquista da neta.
Humberto, seu filho, um homem de 42 anos que nunca havia demonstrado a mesma ambição nos negócios que a mãe, parecia desconfortável, com um ambiente luxuoso, checando discretamente os preços no menu quando pensava que ninguém estava observando. Vivian, sua nora, uma mulher atraente que trabalhava como gerente em uma loja de departamentos, mostrava-se mais à vontade, conversando animadamente sobre a possível carreira de Teresa em algum escritório de arquitetura renomado. Regina observava a dinâmica familiar com um misto de afeição e preocupação. Sempre sentira que havia uma distância sutil entre ela e a nora, como se Vivian a enxergasse mais como uma figura imponente a ser impressionada do que como parte da família. As taças de champanhe foram servidas quando o momento dos presentes chegou. Humberto entregou à filha um envelope contendo dinheiro, explicando constrangido que ela poderia escolher algo que realmente desejasse. Vivian complementou com um perfume importado, embrulhado em papel brilhante. Alguns amigos próximos da família, que também estavam presentes, entregaram seus presentes: livros, vale-presentes e acessórios. Regina esperou seu momento. Quando todos os outros presentes haviam sido abertos, ela retirou da bolsa o pequeno embrulho prateado e o entregou a Teresa com um sorriso caloroso. "Para você, minha querida", disse suavemente, seus olhos brilhando não com diamantes, mas com significado profundo, feito especialmente para marcar este momento tão importante. Teresa pegou o pacote e o desembrulhou lentamente, desfazendo o laço com cuidado. Quando abriu a pequena caixa aveludada e viu o colar artesanal, sua expressão mudou sutilmente. Não era o entusiasmo que Regina esperava ver, mas algo mais próximo da confusão. Ela ergueu o colar examinando-o com sobrancelhas levemente franzidas. "É isso?" perguntou Teresa, sua voz sem emoção. Então ela riu um riso curto e desconfortável. "Mãe", disse virando-se para Vivian, "a vovó me deu algo feito à mão. Isso é tão barato." O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Regina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Humberto parecia mortificado, sua face empalidecendo visivelmente. Mas foi o riso de Vivian, discreto porém audível, que realmente congelou o momento no tempo. A viúva CEO permaneceu imóvel. A mesma mulher que outrora tinha seu nome gravado em torres corporativas. A mesma mulher que usara sua aposentadoria para pagar a faculdade de Teresa, sua moradia, refeições e até seu laptop. Ela havia cozinhado para a neta, comprado suas roupas quando seus pais não podiam e ficado acordada até tarde lendo livros. Quando Teresa era apenas uma garotinha assustada, com medo de trovões. E agora ela era apenas uma piada. Vivian não disse nada. Apenas bebericou sua taça de champanhe, evitando o olhar reprovador do marido. Teresa, percebendo o peso do silêncio, tentou consertar a situação com um sorriso forçado. "É muito criativo, vovó. Obrigada." Mas o dano já estava feito. Regina sentiu algo se quebrar dentro dela. Não seu coração, que já havia suportado perdas maiores, mas algo igualmente fundamental. A ilusão de que seu valor transcendia sua utilidade financeira para aquela parte de sua família. "De nada, querida", respondeu com a mesma dignidade que usara para encerrar reuniões de diretoria em situações tensas. "Espero que traga boas energias para sua nova fase." Regina despediu-se tranquilamente pouco depois, alegando cansaço. Uma desculpa que, aos 65 anos, raramente era questionada. Humberto a acompanhou até o carro, visivelmente constrangido. "Mãe, me desculpe pelo comportamento de Teresa. Ela não quis dizer..." "Não se preocupe, Humberto", interrompeu Regina gentilmente. "Ela é jovem. Todos cometemos erros quando somos jovens." Mesmo enquanto pronunciava essas palavras, uma decisão já estava se formando em sua mente. Não era movida pela raiva ou desejo de vingança, mas por uma clareza que havia guiado suas decisões empresariais mais difíceis ao longo dos anos. A necessidade de realinhar valores e expectativas. Dirigindo de volta para sua cobertura no bairro dos Jardins,
Regina refletia sobre como a riqueza material que acumulara ao longo de décadas parecia ter distorcido sua relação com a família. Quando Antônio estava vivo, eles sempre fizeram questão de criar Humberto com valores sólidos, enfatizando que o privilégio vinha acompanhado de responsabilidade. Mas em algum momento, especialmente após a morte de Antônio, algo havia mudado. Sua generosidade financeira, especialmente com Teresa, parecia ter sido interpretada não como amor, mas como obrigação. Ao chegar em casa, Regina dispensou a funcionária que mantinha durante o dia, preferindo a solidão. O apartamento espaçoso, decorado com obras de arte brasileiras que ela e Antônio colecionaram ao longo dos anos, parecia estranhamente vazio naquela noite. Nas paredes, fotos dos tempos felizes. Teresa pequena no colo do avô, festas de aniversário, viagens em família, momentos que agora pareciam pertencer a uma realidade distante. Regina não derramou lágrimas. Não sentia raiva, apenas uma profunda desilusão. Serviu-se de uma pequena dose de uísque, um hábito que mantinha desde os primeiros anos no mundo corporativo, e dirigiu-se ao seu escritório. Ali, entre livros de negócios e lembranças de uma carreira extraordinária, estava sua escrivaninha de mogno, presente de Antônio no 20º aniversário de casamento. Abriu a gaveta superior e retirou uma pasta de couro vermelha. Dentro estava toda a documentação do fundo fiduciário que havia estabelecido para Teresa anos atrás. Era uma quantia significativa, suficiente para cobrir um mestrado no exterior, um carro novo, talvez até a entrada para um apartamento quando ela estivesse pronta para tal investimento. Regina havia mantido o fundo ativo, intocado, acreditando que seu presente final seria um de segurança e futuro para a neta. Agora, olhando para aqueles documentos, Regina tomou uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso da vida de sua família. Não era uma decisão impulsiva. Era calculada, como todas as grandes decisões que tomara na vida. Pegou o telefone e discou um número que raramente usava fora do horário comercial. Dr. Matias, aqui é Regina Álvares. Sei que já passa das 9, mas preciso de sua assistência em um assunto urgente. Sim, é sobre o fundo fiduciário de Teresa. Se Matias estava surpreso com o telefonema noturno de sua cliente mais prestigiosa, não demonstrou. Como advogado pessoal de Regina, há mais de 20 anos, ele havia aprendido a esperar o inesperado da mulher, que transformara uma empresa familiar de médio porte em uma potência nacional. Quero redirecionar os fundos, explicou Regina calmamente. Toda a quantia, amanhã cedo, se possível. Do outro lado da linha, o advogado fez perguntas cautelosas sobre a decisão, lembrando-a das implicações fiscais e familiares. Regina ouviu pacientemente antes de responder, com a mesma clareza que usara para anunciar fusões multimilionárias. Existe um programa de bolsas na Universidade Federal do Rio de Janeiro para jovens criadas por avós. Soube dele através de uma reportagem. Na semana passada, quero que todo o dinheiro seja transferido para lá, estabelecendo um fundo permanente em nome de Antônio Álvares. Após desligar o telefone, Regina voltou sua atenção aos documentos. Com a mesma precisão meticulosa que a tornara lendária no mundo dos negócios, começou a revisar cada página, marcando com sua caneta Montblanc os pontos que precisariam ser alterados. Não havia hesitação em seus movimentos, apenas a certeza tranquila de quem sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto trabalhava, o peso do dia lentamente se dissipava. Havia uma estranha sensação de libertação em sua decisão. Por anos, Regina havia tentado preencher com dinheiro as lacunas emocionais que sentia existirem entre ela e sua família. Agora, compreendia que essa abordagem nunca funcionaria. Algumas lições, pensou, precisam ser aprendidas da maneira mais difícil. Olhou para o relógio, quase meia-noite. Em outras épocas, trabalhar até tarde não seria incomum para ela. Quantas noites passara no escritório da Álvares Construções, revisando contratos e planejando estratégias. Antônio sempre compreendera sua dedicação, apoiando-a mesmo quando isso significava jantares perdidos e finais de semana comprometidos. Ele entendia que sua ambição não era meramente pessoal,
mas uma forma de construir um legado para a família. Regina fechou os olhos por um momento, quase podendo sentir a presença reconfortante do marido. Estou fazendo a coisa certa, Antônio, sussurrou para o apartamento vazio. Não esperava uma resposta, mas sentiu uma certeza interior que raramente experimentara desde a morte dele. Após guardar os documentos, Regina caminhou até o quarto de hóspedes que havia convertido em seu ateliê de joalheria. A mesa de trabalho estava organizada com ferramentas específicas, lupas de precisão e pequenas gavetas contendo pedras semi-preciosas e metais. Sentou-se na cadeira e pegou um pequeno pedaço de prata, começando a trabalhá-lo entre os dedos, quase inconscientemente. O processo criativo sempre tivera um efeito tranquilizador sobre ela. A concentração necessária para transformar materiais brutos em algo belo exigia uma presença mental que afastava outras preocupações. Por algumas horas, enquanto suas mãos experientes moldavam a prata, Regina não era a viúva, a ex-CEO ou a avó decepcionada. Era apenas uma artesã, criando beleza em um mundo que frequentemente parecia carecer dela. Quando finalmente se recolheu, já passava das 3 da manhã. Dormiu um sono profundo e sem sonhos, como não acontecia há muito tempo. A manhã trouxe consigo a claridade peculiar que acompanha decisões definitivas. Regina tomou seu café da manhã na varanda, observando a cidade que se estendia ao seu redor. São Paulo despertava em seu ritmo frenético, indiferente aos pequenos dramas pessoais que se desenrolavam em seus arranha-céus e mansões. Às 9 horas, recebeu a ligação de Dr. Matias, confirmando que as transferências estavam em andamento. O processo seria concluído até o final do dia, e todas as notificações legais seriam enviadas aos envolvidos. Regina agradeceu brevemente e desligou, sentindo uma estranha leveza. A decisão estava tomada, o caminho alterado permanentemente. Foi por volta das 4 da tarde que seu celular tocou novamente. O nome de Humberto piscava na tela. Regina respirou fundo antes de atender. Mãe? A voz de Humberto estava trêmula, quase irreconhecível. O que está acontecendo? Recebi uma ligação do escritório do Dr. Matias, algo sobre o fundo de Teresa sendo redirecionado. Regina sentou-se na poltrona de couro da sala, a mesma onde costumava ler histórias para Teresa quando pequena. Sim, Humberto, tomei a decisão de redesignar aqueles fundos. Mas por quê? A incredulidade em sua voz era palpável. Aquele dinheiro era para o futuro dela. Para a pós-graduação, talvez um apartamento. O futuro dela continua sendo responsabilidade dela, Humberto, e sua como pai. Regina manteve a voz calma, controlada. Teresa é uma jovem brilhante, com uma excelente formação que eu tive o privilégio de proporcionar. Tenho certeza de que ela terá sucesso por seus próprios méritos. É por causa do comentário dela ontem, não é? A voz de Humberto agora misturava indignação com súplica. Ela não quis dizer aquilo, mãe. Você sabe como são os jovens, impulsivos, inconsequentes às vezes. Regina fechou os olhos momentaneamente. Não é apenas sobre ontem, filho. É sobre valores e sobre o tipo de legado que quero deixar. Do outro lado da linha, Regina podia ouvir vozes exaltadas. Teresa aparentemente estava lá, sua voz distintiva mesmo à distância, alternando entre choro e palavras que Regina não conseguia distinguir claramente. Ela quer falar com você, disse Humberto finalmente. Regina hesitou apenas por um segundo. Tudo bem. Vovó? A voz de Teresa estava embargada. Claramente ela havia chorado. Por favor, me desculpe pelo que eu disse. Foi horrível, eu sei. Não sei o que deu em mim. O colar é lindo, estou usando ele agora mesmo. Por favor, não faça isso comigo. A súplica era sincera, Regina podia perceber. Mas também compreendia que era motivada pelo choque da perda financeira, não por uma verdadeira compreensão do que havia acontecido. Teresa, começou Regina, mantendo a voz firme, porém gentil. Você não precisa me pedir desculpas. O que você disse ontem apenas revelou algo que eu precisava entender. E está tudo bem. Não está tudo bem. A jovem agora soluçava abertamente. Você está me punindo por um erro estúpido. Aquele dinheiro era meu futuro. Não, querida. Aquele dinheiro era uma bênção, não um direito. E agora será uma bênção para jovens
que talvez nunca tenham tido os privilégios que você teve. Foi um erro. Todo mundo comete erros. A voz de Teresa oscilava entre raiva e desespero. Sim, e este foi o meu, respondeu Regina suavemente. Acreditar que dinheiro poderia substituir ensinamentos mais importantes. Isso é algo que deveria ter percebido há muito tempo. Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pelos soluços abafados de Teresa. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais controlada, calculada. Vovó, me diga o que posso fazer para consertar isso. Qualquer coisa. Regina sentiu um leve sorriso se formar em seus lábios, não de satisfação pela angústia da neta, mas pela oportunidade de uma lição verdadeira. Diga a ela para fazer algo com as próprias mãos, respondeu calmamente. Isso ensina respeito. Antes que Teresa pudesse responder, Regina ouviu Humberto recuperando o telefone. Mãe, por favor, pense bem. Estamos falando de um valor considerável. Anos de planejamento. A decisão já foi tomada, Humberto. Os documentos já foram assinados, as transferências iniciadas. O Fundo Memorial Antônio Álvarez ajudará dezenas de jovens nos próximos anos. Após mais alguns minutos de argumentação infrutífera, Regina encerrou a ligação, prometendo conversar pessoalmente nos próximos dias, quando os ânimos estivessem mais calmos. Pousou o telefone na mesa de centro e permaneceu imóvel por alguns momentos, absorvendo o peso do que acabara de fazer. Não havia arrependimento em seu coração, apenas a serena certeza de que, pela primeira vez em muitos anos, estava verdadeiramente honrando os valores que ela e Antônio sempre acreditaram, não apenas falando sobre eles. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Nas semanas que se seguiram, Regina manteve-se ocupada. Propositalmente evitou contato frequente com Humberto e sua família, dando-lhes espaço para processar a nova realidade. Sabia que eventualmente precisariam conversar, mas também compreendia que algumas feridas precisam de tempo para começar a cicatrizar antes que possam ser tratadas. Enquanto isso, mergulhou mais profundamente em sua arte. O que começara como terapia transformara-se em uma verdadeira paixão. Regina passou a frequentar um ateliê coletivo de joalheria no bairro da Vila Madalena, um ambiente artístico e descontraído, que contrastava fortemente com os espaços corporativos que dominaram a maior parte de sua vida. Ali entre artistas de diversas idades e origens, ela era apenas Regina, a aprendiz de joalheria, não a poderosa ex-CEO da Álvares Construções. Foi durante uma dessas aulas que conheceu Dora, uma professora de literatura aposentada de 70 anos que também encontrara na joalheria artesanal um novo propósito após a viuvez. Apesar das diferenças em suas trajetórias profissionais, as duas mulheres descobriram inúmeras similaridades em suas experiências pessoais. Meu marido, Carlos, era professor universitário, contou Dora enquanto ambas trabalhavam em peças lado a lado. Quando ele morreu, meus filhos acharam que eu simplesmente murcharia como uma flor sem água. Quase pude ver o pânico nos olhos deles quando recusei me mudar para mais perto de suas casas. Regina sorriu reconhecendo o sentimento. Independência assusta as pessoas, especialmente quando vem de mulheres que eles esperam que sejam frágeis. Exatamente. Dora riu, seus olhos brilhando por trás dos óculos de leitura que usava para trabalhos minuciosos. E quando comecei a vender minhas peças online, meu filho mais velho quase teve um colapso. Achava que eu estava sendo enganada, que alguém roubaria meus dados bancários. A amizade entre as duas floresceu naturalmente. Dora, com seu conhecimento de literatura e filosofia, trazia uma perspectiva diferente para a vida de Regina, que por décadas estivera imersa no pragmatismo do mundo empresarial. Por sua vez, Regina oferecia conselhos práticos sobre finanças e empreendedorismo, quando Dora mencionava seu desejo de expandir sua pequena loja virtual de joias artesanais. Foi Dora quem primeiro sugeriu que Regina considerasse expor suas criações. Você tem um talento natural, insistiu ela, examinando um bracelete intrincado que Regina havia finalizado. Suas peças contam histórias, têm alma. Regina descartou a ideia inicialmente.
Faço isso para mim, não para os outros. A arte não existe em isolamento, respondeu Dora simplesmente. Assim como literatura não é escrita apenas para o escritor ler. A semente plantada por Dora encontrou terreno fértil na mente de Regina. Durante toda a sua vida profissional, ela construíra estruturas concretas, edifícios, pontes, estradas. Agora estava criando algo completamente diferente. Beleza, que não servia a nenhum propósito utilitário, além de expressar emoção e provocar contemplação. Aproximadamente 2 meses após o incidente na formatura, Regina recebeu uma visita inesperada em seu apartamento. Era um domingo de manhã, e ela estava saboreando um café na varanda, quando a portaria anunciou que Humberto estava subindo. Ele não havia ligado antes, o que era incomum. Quando abriu a porta, Regina foi surpreendida não apenas por Humberto, mas também por Teresa. Ambos pareciam tensos, desconfortáveis. Teresa especialmente evitava contato visual, seus olhos fixos no chão do corredor como se contivesse segredos fascinantes. Bom dia, cumprimentou Regina, mantendo a voz neutra enquanto os convidava a entrar. Que surpresa agradável! Humberto lançou um olhar significativo para a filha, que finalmente ergueu os olhos. Vovó, começou Teresa, sua voz baixa, mas firme. Vim pedir desculpas pessoalmente. O que eu disse naquele dia te foi imperdoável. Não apenas ingrato, mas cruel. Regina observou a neta atentamente. O rosto jovem, que costumava exibir a confiança característica dos 20 e poucos anos, agora mostrava algo diferente. Humildade genuína. Entre, respondeu Regina simplesmente. Vamos conversar na sala. Os 3 se acomodaram no amplo living, com vista para o Parque Ibirapuera. Regina notou que Teresa levava uma pequena sacola, que agora descansava nervosamente em seu colo. Eu fui... Teresa hesitou, buscando as palavras. Fui arrogante e insensível. Não valorizei algo que deveria ter significado muito para mim, não pelo seu valor material, mas pelo amor com que foi feito. Regina permaneceu em silêncio, permitindo que a neta continuasse. Desde o dia da formatura, tenho pensado muito sobre valores, sobre o que realmente importa. Teresa respirou fundo. No início, fiquei chocada e zangada quando soube do fundo. Senti como se estivesse sendo punida severamente por um único erro, mas depois comecei a entender que talvez não tenha sido apenas aquele momento, não é? Regina assentiu levemente. Relações são construídas ao longo do tempo, Teresa, assim como valores. Eu sei isso agora, concordou a jovem, e por isso trouxe algo para você. Com mãos ligeiramente trêmulas, Teresa retirou da sacola um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Entregou-o a Regina, que o aceitou com expressão curiosa. Ao desembrulhar, Regina encontrou uma pequena escultura em cerâmica. Era claramente obra de um iniciante. As linhas irregulares e a textura desigual denunciavam a falta de técnica. Representava 2 mãos entrelaçadas, pintadas em tons de azul e dourado. Comecei a frequentar um curso de cerâmica, explicou Teresa, observando atentamente a reação da avó. É mais difícil do que parece. Quebrei 3 tentativas antes desta. Regina examinou a peça cuidadosamente, tocando as imperfeições com a ponta dos dedos. É linda, disse finalmente, sua voz suave. Não é perfeita, admitiu Teresa. Na verdade, comparada às suas joias, é bem básica. Mas aprendi algo importante fazendo ela. Quanto esforço, concentração e amor são necessários para criar algo do zero. Humberto, que observava a cena em silêncio, tinha os olhos marejados. Regina podia ver nele o menino que criara, aquele que sempre fora mais sensível que ambicioso, mais compassivo que competitivo, características que, em seus momentos de honestidade profunda, ela sabia ter subestimado em sua busca por conquistas mais tangíveis. Teresa, Regina começou colocando a escultura cuidadosamente sobre a mesa de centro. Você não precisa ser perfeita. Nenhum de nós é. O que importa é reconhecer nossos erros e aprender com eles. Eu realmente sinto muito, vovó. Não, apenas pelo que disse, mas por ter levado tanto tempo para perceber o quanto você sempre fez por mim, os valores que tentou me ensinar. Regina estendeu a mão e segurou a de Teresa,
Sabe, há algo libertador em falhar, em desapontar alguém que amamos. Nos mostra quem realmente somos quando as coisas não saem como planejamos. Humberto pigarreou, finalmente encontrando sua voz. Mãe, sobre o fundo, eu entendo sua decisão. Foi um choque a princípio, mas depois compreendi o que você estava tentando fazer. Não vim pedir o dinheiro de volta, acrescentou Teresa rapidamente. Quero que você saiba disso. Na verdade, depois que entendi para onde foi destinado, senti orgulho de ser sua neta. Regina sorriu, sentindo o peso das últimas semanas começar a se dissipar. Talvez devêssemos visitar a universidade juntas algum dia, conhecer algumas das jovens que serão beneficiadas. Eu gostaria muito, respondeu Teresa sinceramente. A manhã avançou em conversas mais leves. Humberto falou sobre seu novo projeto no trabalho, uma iniciativa de sustentabilidade que parecia genuinamente entusiasmá-lo. Teresa compartilhou seus planos pós-formatura, incluindo uma entrevista marcada em um escritório de arquitetura que se especializava em projetos de habitação social. Regina ouvia atentamente, percebendo nuances de mudança nas prioridades da neta. Quando Humberto e Teresa finalmente se despediram, o abraço que Teresa deu na avó foi diferente, mais demorado, mais significativo. Não era mais o abraço protocolar de uma jovem cumprindo uma obrigação familiar, mas o gesto genuíno de alguém que compreende o valor da conexão humana além de presentes materiais. Após a partida da família, Regina permaneceu na sala, contemplando a pequena escultura de mãos entrelaçadas. Não era uma obra-prima técnica, mas carregava algo muito mais valioso, um primeiro passo genuíno em direção à compreensão. Algumas semanas depois, Regina recebeu um telefonema inesperado. Era do Departamento de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A diretora do programa de bolsas queria convidá-la para uma pequena cerimônia de apresentação das primeiras beneficiárias do Fundo Memorial Antônio Álvares. Seria uma honra ter a senhora presente, explicou a diretora, professora Carmen Santos. Essas jovens gostariam muito de conhecer a pessoa por trás de uma iniciativa tão generosa. Regina aceitou o convite com uma mistura de hesitação e curiosidade. Não buscava reconhecimento por sua doação. Na verdade, havia especificado que gostaria de permanecer anônima, nomeando o fundo apenas em homenagem ao marido. Aparentemente, porém, sua reputação a precedera. No dia combinado, Regina vestiu-se com a mesma elegância discreta que a caracterizava, optando por um conjunto azul marinho e joias simples, incluindo um de seus próprios colares artesanais. Na última hora, impulsivamente, decidiu ligar para Teresa. "Gostaria de me acompanhar ao Rio amanhã?" perguntou, explicando brevemente sobre o evento. Para sua surpresa, Teresa aceitou imediatamente. "Claro, vovó. Já estava planejando tirar um dia de folga. Vai ser educativo." A viagem de avião de São Paulo ao Rio foi tranquila, preenchida por conversas leves sobre os projetos de joalheria de Regina e os primeiros trabalhos de Teresa no escritório de arquitetura. Havia uma nova qualidade em sua interação, um respeito mútuo que ia além dos laços familiares, baseado na compreensão de que ambas eram mulheres com propósitos e talentos próprios. A cerimônia aconteceu na sala de reuniões da reitoria, um espaço elegante, mas despretensioso. 12 jovens mulheres estavam presentes, todas vestidas formalmente para a ocasião, olhos brilhando de expectativa. Regina foi recebida com aplausos, calorosos, um reconhecimento que a deixou momentaneamente desconfortável até que observou a genuína gratidão nos rostos à sua frente. Professora Carmen fez uma breve introdução, explicando os critérios do programa. Jovens criadas por avós, muitas vezes em circunstâncias desafiadoras, que demonstravam excelência acadêmica e compromisso comunitário. O Fundo Memorial Antônio Álvares, ela explicou, não apenas cobre mensalidades, mas também oferece bolsas de subsistência, permitindo que essas estudantes se concentrem integralmente em seus estudos. Uma a uma, as bolsistas se apresentaram, compartilhando brevemente suas histórias e aspirações. Havia futuras médicas, engenheiras, professoras, cientistas sociais.
todas unidas pela experiência comum de terem sido criadas por avós que sacrificaram muito para dar-lhes oportunidades. Regina ouvia atentamente cada história, percebendo como eram simultaneamente únicas e universais. Ao seu lado, Teresa também parecia profundamente tocada, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno que trouxera consigo. A última a falar foi Mariana, uma jovem de 21 anos com olhos determinados que estudava engenharia ambiental. Minha avó vendeu seu único bem valioso, um terreno que havia herdado, para que eu pudesse iniciar a faculdade, contou ela, aí sentindo-se voz firme apesar da emoção evidente. Quando soube que receberia esta bolsa, chorei por 1 hora inteira. Não apenas pelo dinheiro, mas porque alguém que nem me conhecia acreditou em mim tanto quanto minha avó sempre acreditou. Regina sentiu uma emoção inesperada tomar conta de si. Ali estava a essência do que sempre acreditara, que oportunidades não deveriam ser privilégios, mas direitos, que talento e determinação mereciam ser nutridos independentemente de origem social. Após as apresentações formais, houve um pequeno coquetel onde Regina pôde conversar individualmente com algumas das bolsistas. Foi durante uma dessas conversas que Mariana se aproximou, estendendo timidamente um pequeno embrulho. É um presente, explicou ela, da parte de todas nós. Não é muito, mas queríamos que a senhora tivesse algo para lembrar deste dia. Regina desembrulhou cuidadosamente o pacote para encontrar um porta-retratos artesanal, decorado com materiais reciclados, habilmente trabalhados em um padrão geométrico elegante. Dentro, uma fotografia do grupo tirada minutos antes. Fizemos em um projeto de extensão de artesanato sustentável, explicou Mariana. Cada uma de nós trabalhou em uma parte. Regina tocou delicadamente a moldura, sentindo as diferentes texturas. Sob seus dedos. É perfeitamente lindo, disse, sua voz ligeiramente embargada. Vou guardá-lo com muito carinho. Uma jovem se aproximou e abraçou Regina impulsivamente. Isso significa tudo. Eu achei que ninguém me via, sussurrou. Regina retribuiu o abraço e sorriu, porque alguém realmente via. No voo de volta a São Paulo, Teresa permaneceu inusualmente quieta, ocasionalmente olhando pela janela com expressão pensativa. Finalmente voltou-se para a avó. Estou orgulhosa de você, sabia? Disse simplesmente. Hoje eu vi o verdadeiro significado de um legado. Regina sorriu recostando-se no assento. Legados não são apenas o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos nas pessoas, respondeu. Seu avô costumava dizer isso. Teresa assentiu, voltando seu olhar para a janela novamente. Tenho pensado muito sobre isso. Sobre o tipo de arquiteta que quero ser, o tipo de trabalho que quero fazer. E que tipo é esse? Quero projetar espaços que façam diferença, não apenas prédios de luxo, mas habitações que resolvam problemas reais, que melhorem vidas. Regina sentiu um calor se espalhar em seu peito. Era como ouvir Antônio falando através da neta que ele tanto amara, mas que mal conhecera como adulta. Nas semanas que se seguiram, Teresa começou a visitar Regina com mais frequência, inicialmente sob o pretexto de aprender mais sobre joalheria artesanal. Logo as visitas evoluíram para longos almoços de domingo, em que conversavam não apenas sobre arte e arquitetura, mas sobre vida, valores e propósito. Em uma dessas tardes, enquanto trabalhavam lado a lado no ateliê de Regina, Teresa mencionou casualmente um projeto de habitação social no qual seu escritório estava envolvido. Há um concurso para redesenhar uma área na periferia de São Paulo, explicou moldando desajeitadamente um pedaço de argila. Estou tentando convencer meu chefe a permitir que eu lidere nossa proposta. Regina observou a determinação no rosto da neta, tão semelhante à expressão que Antônio costumava ter quando enfrentava um desafio particularmente difícil. O que você proporia? Perguntou, genuinamente interessada. Os olhos de Teresa se iluminaram enquanto ela descrevia sua visão. Moradias sustentáveis que aproveitassem materiais locais, incorporando espaços comunitários que promovessem conexão entre vizinhos e áreas verdes que funcionassem tanto para lazer quanto para microagricultura urbana.
Era um conceito ambicioso, inovador e profundamente humano. Sabe o que seu avô diria se estivesse aqui? Perguntou Regina, quando Teresa finalmente fez uma pausa. A jovem negou com a cabeça, curiosa. Ele diria: alguns constroem estruturas, outros constroem comunidades. Os verdadeiros visionários fazem ambos. Teresa sorriu, seus olhos brilhando, com emoção contida. Eu queria tanto tê-lo conhecido melhor. Você tem muito dele em você, respondeu Regina suavemente. Mais do que imagina. Foi nesse momento que Regina tomou outra decisão significativa, embora muito diferente da que tomara meses atrás. Teresa, tenho pensado em algo. O fundo fiduciário já está estabelecido e não pode ser revertido. Nem gostaria que fosse. Mas isso não significa que não posso apoiar seus sonhos de outras maneiras. Teresa pareceu confusa. Vovó, eu não estou pedindo... Eu sei, interrompeu Regina gentilmente. Não estou oferecendo dinheiro. Estou oferecendo conexões, experiência, orientação. Conheço pessoas no setor de desenvolvimento urbano que poderiam estar interessadas em projetos inovadores como o seu. Pessoas que valorizam sustentabilidade e impacto social tanto quanto o resultado financeiro. A proposta não era apenas um gesto de reconciliação, mas um reconhecimento do crescimento genuíno que Regina observara na neta. Era oferecer a Teresa algo muito mais valioso do que dinheiro. A sabedoria acumulada em décadas de navegação pelo mundo dos negócios, as lições aprendidas, os contatos estabelecidos. Um tipo diferente de herança. Na semana seguinte, enquanto explorava uma nova loja de materiais artesanais que Dora havia recomendado, Regina esbarrou em uma mulher, jovem que lhe pareceu vagamente familiar. Após um momento de reconhecimento mútuo, identificou-a como Paula Mendes, uma jovem empresária que havia recebido o prêmio Empreendedora do Ano na mesma cerimônia em que Regina fora homenageada por sua trajetória. Senhora Álvares, cumprimentou Paula calorosamente. Que surpresa agradável! Não esperava encontrá-la em uma loja de artesanato. Regina sorriu, explicando brevemente sua nova paixão. Paula ouviu fascinada, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que demonstravam genuíno interesse. Estou organizando um evento para nossa fundação na próxima semana, mencionou Paula ao final da conversa. Uma exposição de arte com foco em artistas emergentes. Havíamos planejado um pequeno segmento sobre artesanato tradicional reinventado por novos artistas. Seria uma honra se considerasse expor algumas de suas peças. Regina hesitou, a familiar insegurança surgindo momentaneamente. Sou apenas uma iniciante, Paula. Há artesãos muito mais talentosos, que têm menos história para contar, completou Paula. A arte não é apenas técnica, Sr. Álvares. É também narrativa, propósito, e poucas pessoas têm uma história tão inspiradora quanto a sua. Após alguma reflexão, Regina aceitou o convite, propondo incluir também o trabalho de Dora. Ela é uma verdadeira artista, insistiu. Suas peças contam histórias sobre literatura, filosofia, vida. Você vai para algum ponto de virada inesperado? O espectador está na expectativa. O evento da fundação de Paula era mais grandioso do que Regina havia imaginado. Realizado em um espaço cultural revitalizado no centro de São Paulo, reunia artistas emergentes de diversas disciplinas, desde pintores e escultores até artistas digitais e artesãos. Um pequeno mas elegante estande foi designado para exibir as criações de Regina e Dora, apresentadas sob o título Renascimento em Prata e Pedra, a arte da reinvenção. Regina convidara toda a família para o evento, incluindo Humberto, Vivian e Teresa. Para sua surpresa, todos compareceram, até mesmo Vivian, que parecia genuinamente impressionada com a qualidade das peças expostas. São realmente lindas, Regina, comentou ela, examinando um elaborado colar que combinava prata trabalhada com pequenas pedras brasileiras em tons de verde e azul. Você sempre teve esse talento escondido? Acredito que talentos não ficam escondidos, Vivian, respondeu Regina serenamente. Eles esperam o momento certo para florescer. A noite avançava com sucesso, algumas peças sendo vendidas para convidados que apreciavam tanto a história por trás das criações,
quanto sua beleza intrínseca. Foi quando Regina avistou uma figura inesperada se aproximando. Matheus Cardoso, seu antigo rival no mundo empresarial, agora um influente investidor em iniciativas culturais. Regina Álvares, saudou ele com um sorriso que não escondia completamente sua surpresa. Confesso que quando vi seu nome no catálogo, tive que vir conferir pessoalmente. A implacável CEO da Álvares Construções criando joias artesanais, quem poderia imaginar? Houve um tempo em que um comentário como aquele teria irritado Regina, sendo interpretado como uma insinuação de que ela havia decaído ou se rebaixado ao trocar o mundo corporativo pelo artesanato. Mas agora, segura em sua nova identidade e propósito, ela apenas sorriu. A vida é sobre evolução, Matheus. Encontrar novos desafios, novas formas de expressão. Matheus examinou uma pulseira intrincada exposta próximo a ele. Devo admitir que você sempre foi cheia de surpresas, Regina. E estas peças são extraordinárias. Há uma autenticidade nelas que raramente se vê em joalheria comercial. Obrigada, respondeu Regina simplesmente, sem sentir necessidade de elaborar ou justificar. Na verdade, continuou Matheus agora com um tom mais sério, estou envolvido em um projeto que pode ser de seu interesse. Estamos estabelecendo um programa de mentoria para mulheres empreendedoras em setores não tradicionais. Sua experiência, tanto nos negócios quanto em sua reinvenção, seria extremamente valiosa. A oferta pegou Regina de surpresa. Mentoria? Repetiu, considerando a ideia. Exatamente. Compartilhar conhecimento, orientar jovens empreendedoras, especialmente aquelas que buscam equilibrar propósito social com sustentabilidade financeira. Antes que Regina pudesse responder, Teresa aproximou-se, tendo aparentemente ouvido parte da conversa. Minha avó seria uma mentora excepcional, comentou ela com convicção. Ela tem uma capacidade única de enxergar potencial onde outros veem apenas limitações. Matheus pareceu intrigado com a intervenção confiante da jovem. E você é... Teresa Álvares, respondeu ela, estendendo a mão profissionalmente. Arquiteta e, mais importante, neta de Regina. O sorriso que Regina dirigiu a Teresa continha uma mistura de orgulho e gratidão que transcendia palavras. Naquele momento, compreendeu que o verdadeiro legado não estava nos edifícios que construíra, nas fortunas que acumulara ou mesmo nos fundos fiduciários que estabelecera. Estava nos valores transmitidos, nas lições aprendidas, no exemplo vivido. Mais tarde naquela noite, enquanto ajudava Dora a embalar cuidadosamente as peças não vendidas, Regina refletia sobre o extraordinário caminho que a vida havia tomado. Uma decisão tomada em um momento de desilusão, redirecionando o fundo de Teresa, havia desencadeado uma série de eventos que agora a colocavam em um novo capítulo, repleto de possibilidades que nunca imaginara para si. 1 centavo por seus pensamentos, comentou Dora, notando sua expressão contemplativa. Regina sorriu. Estava apenas pensando em como a vida é imprevisível, como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito mais valioso. Te acha o paradoxo da perda e do ganho, assentiu Dora poeticamente. Sabe o que Carlos sempre dizia? A vida não é uma linha reta, mas uma espiral. Voltamos aos mesmos pontos, mas sempre em um nível diferente de compreensão. Regina considerou a sabedoria daquelas palavras. De fato, havia uma circularidade em sua jornada. A mesma mulher que outrora construíra impérios de concreto, agora criava peças delicadas com suas próprias mãos. A mesma avó que tentara comprar o afeto e respeito da neta, agora recebia ambos livremente, baseados em algo muito mais profundo que transações financeiras. Você já passou por algo semelhante? Já teve que tomar uma decisão difícil que acabou trazendo resultados inesperados na sua vida? Conte-nos nos comentários. Nas semanas seguintes, Regina aceitou o convite de Matheus para participar do programa de mentoria. Inicialmente, planejava dedicar apenas algumas horas por semana à iniciativa, mas logo se viu profundamente envolvida, encontrando imensa satisfação em compartilhar sua experiência com mulheres determinadas a criar negócios com impacto social positivo. Uma das empreendedoras que Regina orientava era Lúcia,
uma jovem de 28 anos que havia desenvolvido um aplicativo para conectar artesãs de comunidades carentes diretamente a consumidores interessados em produtos autênticos e sustentáveis. O conceito era promissor, mas Lúcia enfrentava dificuldades para escalar o negócio sem comprometer os valores fundamentais que a motivaram inicialmente. O problema é que os investidores que se interessam pelo projeto sempre querem modificá-lo. De alguma forma, explicou Lúcia durante uma de suas sessões. Querem padronizar os produtos, estabelecer prazos irrealistas, aumentar margens às custas das artesãs. Regina ouvia atentamente, reconhecendo os dilemas que ela própria enfrentara, embora em contexto diferente. O segredo está em encontrar os parceiros certos, aconselhou. Aqueles que compartilham sua visão, não apenas seu desejo de lucro. Mas como encontrá-los? Perguntou Lúcia, o desânimo evidente em sua voz. Às vezes parece que preciso escolher entre crescer ou manter minha integridade. É um falso dilema, respondeu Regina firmemente. Os negócios mais sustentáveis a longo prazo são aqueles construídos sobre valores sólidos. Você não precisa sacrificar um pelo outro. Durante essa conversa, uma ideia começou a se formar na mente de Regina. Uma ideia que conectava diferentes aspectos de sua nova vida de maneiras que não havia considerado antes. No domingo seguinte, durante o agora tradicional almoço com Teresa, Regina apresentou sua visão. Estive pensando em expandir meu trabalho com joalheria artesanal, começou ela casualmente, enquanto serviam-se de sobremesa. Não apenas como hobby, mas como algo mais estruturado. Teresa olhou para a avó com interesse. Como um negócio próprio? Não exatamente, respondeu Regina, seus olhos brilhando com entusiasmo contido. Estava pensando mais em uma incubadora criativa, um espaço onde artesãos talentosos, especialmente de comunidades menos privilegiadas, pudessem receber treinamento, ferramentas, mentoria e acesso a mercado. Teresa pousou o garfo visivelmente intrigada. Isso soa incrível, vovó, mas seria um projeto considerável. Sim, concordou Regina. E é por isso que precisaria de pessoas com diferentes habilidades, alguém com visão empresarial para estruturar o modelo de negócio, alguém com sensibilidade artística para orientar a produção. E talvez, ela fez uma pausa significativa, alguém com conhecimento arquitetônico para projetar um espaço que inspire criatividade e colaboração. Os olhos de Teresa se arregalaram com a insinuação. Você está me convidando para fazer parte disso? Regina sorriu. Estou sugerindo uma parceria intergeracional. Sua visão de arquitetura social combinada com minha experiência de negócios. Poderíamos criar algo verdadeiramente transformador. A ideia era audaciosa, mas totalmente alinhada com os valores que Regina sempre acreditara, mesmo nos tempos em que sua carreira corporativa exigia compromissos difíceis. Era uma oportunidade de unir sua experiência empresarial, sua nova paixão artística e seu desejo de criar impacto social significativo. Mais importante, era uma chance de construir algo significativo ao lado da neta, fortalecendo laços que haviam sido testados, mas que agora pareciam mais fortes do que nunca. Teresa não respondeu imediatamente. Levantou-se da mesa e caminhou até a varanda, contemplando a cidade que se estendia abaixo. Regina respeitou seu silêncio, compreendendo que propostas que mudam vidas merecem reflexão adequada. Finalmente, Teresa voltou-se para a avó, seus olhos refletindo uma mistura de emoção e determinação. Quando começamos? Perguntou. Simplesmente. As semanas subsequentes foram um turbilhão de atividade. Teresa dedicava suas noites e finais de semana a esboçar conceitos para o espaço da incubadora, enquanto Regina reunia-se com potenciais parceiros e elaborava um plano de negócios detalhado. Humberto, inicialmente cético, logo se envolveu oferecendo contribuições valiosas relacionadas à sustentabilidade ambiental dos projetos. Até mesmo Vivian demonstrou interesse, sugerindo contatos no setor de varejo que poderiam ajudar a comercializar os produtos. O projeto, batizado de Mãos que Transformam, rapidamente ganhou forma. Regina decidiu utilizar um galpão industrial no bairro do Brás que pertencia a Alvarez Construções,
e estava subutilizado há anos. Teresa desenvolveu um projeto arquitetônico que preservava elementos industriais originais, enquanto criava espaços flexíveis, luminosos e acolhedores para os diversos ateliês. Durante uma visita ao local em obras, Regina encontrou-se sozinha por um momento, contemplando as paredes que começavam a ganhar nova vida sob a direção criativa da neta. Sentiu uma presença familiar ao seu lado e sorriu, sabendo que era apenas sua imaginação, mas confortada mesmo assim. Você estava certo, Antônio, sussurrou para o espaço vazio. O verdadeiro valor sempre se revela com o tempo. Foi neste momento que Regina percebeu que o incidente do presente na formatura de Teresa, por mais doloroso que tivesse sido, havia sido necessário. Aquele momento de rejeição criou espaço para uma reconexão mais profunda e autêntica, não apenas com Teresa, mas com seus próprios valores e propósitos. A inauguração da incubadora Mãos que Transformam ocorreu exatamente um ano após a formatura de Teresa. O espaço, agora completamente transformado, acolhia 20 artesãos de diversas comunidades da periferia de São Paulo, especializados em diferentes técnicas: joalheria, cerâmica, tecelagem, marcenaria artística e outros. Regina observava com satisfação discreta enquanto os convidados circulavam pelo espaço, admirando tanto a arquitetura quanto as peças expostas. Teresa conduzia um grupo de jornalistas, explicando apaixonadamente a filosofia por trás do projeto. Seu rosto iluminado pela realização pessoal e profissional. Entre os convidados especiais estavam algumas das bolsistas do Fundo Memorial Antônio Álvares, que haviam viajado do Rio especialmente para o evento. Mariana, agora formada e trabalhando em um projeto de recuperação ambiental, abraçou Regina calorosamente. A senhora continua inspirando pessoas, comentou ela. Primeiro com as bolsas, agora com este espaço incrível. Na verdade, respondeu Regina, foram vocês que me inspiraram. Me mostraram que investir em pessoas é o único investimento que realmente importa. Enquanto a noite avançava, Regina encontrou um momento para se afastar discretamente da multidão. Subiu ao mezanino que Teresa havia projetado como área de descanso e contemplação. De lá podia observar todo o espaço, os artesãos orgulhosamente mostrando suas criações, Humberto conversando animadamente com investidores sociais, Teresa em seu elemento como arquiteta e visionária. Foi neste momento de quieta contemplação que Regina sentiu Teresa se juntar a ela. Então, perguntou a jovem, apoiando-se no corrimão ao lado da avó. Valeu a pena tirar aquele dinheiro do meu fundo? Regina virou-se surpresa com a pergunta direta, mas encontrou apenas um sorriso genuíno no rosto da neta. Nada disso existiria se você não tivesse tomado aquela decisão difícil, continuou Teresa. Eu não teria aprendido a lição que precisava aprender. Você não teria redescoberto sua paixão. Não teríamos criado isto juntas. Regina sentiu um nó na garganta. Algumas vezes precisamos perder algo que valorizamos para encontrar algo de valor inestimável. Sabe o que aprendi com tudo isso, vovó? Perguntou Teresa, seus olhos fixos nas pessoas abaixo. Que os presentes mais valiosos não são os que recebemos, mas os que somos inspirados a criar. Estamos chegando ao clímax da história. O que será que acontecerá a seguir? Regina sorriu, sentindo uma onda de orgulho e gratidão que transcendia palavras. Juntas, elas observaram o resultado de sua colaboração, de sua reconciliação, de sua reinvenção compartilhada. A incubadora não era apenas um espaço físico, mas a manifestação tangível de valores transmitidos através de gerações, fortalecidos por desafios e transformados em algo maior que qualquer legado material poderia ser. 6 meses após a inauguração da incubadora, Regina recebeu um convite inesperado. A Universidade de São Paulo queria homenageá-la com um doutorado honorário em inovação social, reconhecendo tanto sua trajetória empresarial quanto suas recentes iniciativas que combinavam empreendedorismo, arte e impacto social. A cerimônia seria realizada no mesmo auditório, onde não muito tempo atrás, ela assistira à formatura de Teresa com expectativas tão diferentes das realidades que se seguiriam. A ironia não lhe escapou. No dia da cerimônia,
Regina se preparava em casa quando ouviu a campainha. Abrindo a porta, encontrou Teresa segurando uma pequena caixa embrulhada em papel simples, amarrada com fita reciclada, muito diferente do papel prateado e da fita cara que ela própria usara para o presente rejeitado há quase 2 anos. Um presente para a homenageada, explicou Teresa com um sorriso, para usar na cerimônia. Regina levou a caixa para dentro e a abriu cuidadosamente. Dentro estava um broche delicado, uma pequena folha em prata, moldada à mão, com detalhes minuciosos que revelavam horas de trabalho paciente. Era claramente uma peça feita por Teresa, refletindo as técnicas que aprendera nas aulas de joalheria que ocasionalmente frequentava com a avó. Teresa é lindo, murmurou Regina, genuinamente, tocada pela delicadeza e simbolismo da peça. É uma folha como o pingente que você fez para mim, explicou Teresa. Simboliza crescimento, renovação. Achei apropriado para hoje. Regina prendeu o broche cuidadosamente no traje formal que havia escolhido para a cerimônia. O contraste entre a joia artesanal e o terno elegante criava uma combinação que representava perfeitamente sua identidade atual. A fusão harmoniosa entre a executiva que fora e a artesã que se tornara. No caminho para a universidade, Regina refletia sobre a extraordinária jornada dos últimos 2 anos. O que começara como um momento de profunda mágoa transformara-se em catalisador para mudanças profundas, não apenas em sua vida, mas na de todos ao seu redor. Teresa havia encontrado propósito além da carreira convencional. Humberto redescobrira sua paixão por sustentabilidade. Até mesmo Vivian estava mais envolvida com a família, tendo recentemente se oferecido para liderar a estratégia de marketing da incubadora, aplicando seus conhecimentos de varejo de maneira significativa. A cerimônia foi digna e emocionante. Quando chamada ao palco para receber o doutorado honorário, Regina viu na primeira fila não apenas sua família, mas também Dora, algumas das bolsistas do Fundo Memorial Antônio Álvares e vários dos artesãos da incubadora. Uma comunidade diversa unida pelo impacto que uma decisão corajosa havia desencadeado. Em seu breve discurso de agradecimento, Regina falou não sobre conquistas ou sucessos, mas sobre transformação e propósito. A verdadeira liderança, disse ela, não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não pelos impérios que construímos, mas pelas vidas que tocamos. Não pelo poder que exercemos, mas pela capacidade de empoderar os outros. Suas palavras ressoaram no auditório, tocando corações de maneiras que balanços financeiros e relatórios corporativos jamais poderiam. Ao concluir, seus olhos encontraram os de Teresa na plateia, compartilhando um momento de compreensão mútua que transcendia palavras. O verdadeiro presente que Regina havia dado à neta não era o colar rejeitado, nem o agora inexistente fundo fiduciário. Era uma lição viva sobre integridade, propósito e a coragem de reinventar-se independentemente da idade ou circunstâncias. E o presente que Teresa retribuíra não era apenas o broche delicado que agora adornava o traje da avó, mas a disposição de aprender, crescer e transformar desafio em oportunidade, qualidades que Regina sempre valorizara em sua própria jornada. Após a cerimônia, a família reuniu-se para um jantar de celebração em um restaurante próximo à universidade. A atmosfera era de genuína alegria e conexão. Humberto propôs um brinde emocionado à mãe, reconhecendo não apenas suas conquistas profissionais, mas sua sabedoria e coragem pessoal. Vivian, em gesto surpreendente, acrescentou palavras sinceras de admiração pela sogra que antes parecia intimidá-la. Foi Teresa, porém, quem ofereceu as palavras mais significativas da noite. A minha avó, disse ela, erguendo a varanda, erguendo sua taça. Aquela que me ensinou que os maiores presentes não vêm embrulhados em papel brilhante. Que valor! Não se mede por cifras, mas por significado. E que, às vezes, os presentes mais poderosos não são os que damos, mas os que temos a coragem de retirar. A mesa inteira silenciou por um momento, absorvendo a profundidade daquelas palavras. Então todos ergueram suas taças em um brinde sincero,
que celebrava não apenas as conquistas externas, mas a jornada interior de transformação. Mais tarde naquela noite, de volta ao seu apartamento, Regina se permitiu um momento de reflexão, silenciosa. Sentada em sua poltrona favorita, com as luzes de São Paulo cintilando abaixo, ela segurava o broche que Teresa lhe dera, apreciando cada detalhe meticuloso. Sua mente voltou àquela noite dolorosa, quase 2 anos atrás, quando rasgara os documentos do fundo fiduciário com um misto de desapontamento e resolução. Naquele momento, parecia uma decisão impulsiva, talvez até vingativa aos olhos de quem não compreendia suas motivações mais profundas. Agora, em retrospectiva, via claramente que havia sido um ponto de virada essencial, não apenas para Teresa, mas para toda a família, e mais importante, para ela mesma. Aquele momento de rejeição, o riso despreocupado de Teresa diante do presente feito à mão, havia sido o catalisador para uma série de transformações que nenhum dinheiro poderia comprar. A dor inicial dera lugar a um novo entendimento, a uma conexão mais autêntica, baseada não em obrigação ou expectativa, mas em respeito mútuo e valores compartilhados. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Lúcia, a jovem empreendedora que Regina mentoreava. "Desculpe ligar tão tarde, dona Regina", começou ela animadamente, "mas não podia esperar até amanhã. Acabei de receber a confirmação. Conseguimos o financiamento para expandir o aplicativo. E o melhor, os investidores aceitaram todas as nossas condições sobre comércio justo e porcentagens para as artesãs." Regina sentiu uma onda de satisfação ao ouvir a notícia. "Isso é maravilhoso, Lúcia. Sabia que conseguiríamos encontrar parceiros que compartilhassem nossa visão." "Foi graças aos seus conselhos", respondeu Lúcia sinceramente. "A senhora me ensinou a não comprometer valores essenciais, mesmo quando parecia mais fácil ceder." Após desligar, Regina permaneceu sentada, contemplando como um círculo perfeito havia se completado. Agora, ela orientava jovens empreendedoras como Lúcia a manterem-se fiéis aos seus valores, a mesma lição que tentara ensinar a Teresa e que, ironicamente, precisara ser demonstrada através de uma decisão difícil e dolorosa. Na manhã seguinte, Regina acordou com uma sensação de paz que raramente experimentara desde a morte de Antônio. Preparava-se para um dia normal de atividades quando a portaria anunciou uma visita inesperada. Mariana, uma das primeiras bolsistas do Fundo Memorial, Antônio Álvares. "Desculpe aparecer sem avisar", disse a jovem quando Regina a recebeu no apartamento. "Vim ao Congresso de Engenharia Ambiental aqui em São Paulo e pensei em passar para agradecer pessoalmente." "Agradecer pelo quê, querida?", perguntou Regina, servindo chá para ambas na varanda ensolarada. Mariana respirou fundo, como quem organiza pensamentos importantes. "Pelo exemplo, quando conheci a senhora no ano passado, não vi apenas uma doadora generosa. Vi uma mulher que teve a coragem de reinventar-se, de seguir valores ao invés de convenções." Regina ouvia atentamente, tocada pela sinceridade da jovem. "Isso me deu coragem", continuou Mariana, "para seguir meu próprio caminho. Recentemente, recebi uma oferta de emprego de uma grande empresa de petróleo. O tipo de oferta que muitos considerariam irrecusável para uma recém-formada. Mas decidi seguir meu coração e aceitar um projeto menor de recuperação ambiental em minha comunidade natal." "Uma decisão corajosa", comentou Regina. "Minha avó ficou preocupada inicialmente", sorriu Mariana. "Ela sempre sonhou em me ver bem estabelecida financeiramente, mas quando expliquei minhas razões, ela entendeu. Disse que o verdadeiro sucesso está em conseguir olhar para si mesmo no espelho todas as manhãs, sem arrependimentos." Regina sorriu, reconhecendo naquelas palavras a sabedoria universal que transcende gerações, classes sociais e circunstâncias. A mesma sabedoria que Antônio sempre valorizara e que ela, em algum momento de sua trajetória, havia temporariamente perdido de vista em meio às pressões e expectativas do mundo corporativo. "Sua avó é uma mulher sábia", respondeu simplesmente. Após a partida de Mariana, Regina sentiu-se inspirada a finalizar um projeto que vinha adiando.
Um colar especial que estava criando para a inauguração da primeira exposição exclusivamente sua, agendada para o mês seguinte em uma galeria no Itaim Bibi. Era uma peça complexa que combinava prata, pedras brasileiras e pequenos elementos esculpidos à mão que representavam momentos significativos de sua jornada. Enquanto trabalhava meticulosamente na peça, Regina refletia sobre como chega um momento na vida em que compreendemos que nosso legado não está nas coisas que acumulamos ou mesmo doamos, mas nas vidas que tocamos, nas histórias que inspiramos, nas transformações que catalisamos, incluindo a nossa própria. O colar que tomava forma em suas mãos não era apenas uma expressão artística, mas um testamento tangível de sua jornada pessoal. Cada elemento representava uma fase, uma lição, uma transformação. O resultado final seria, simultaneamente, uma celebração do passado e uma bênção para o futuro, exatamente como sua vida havia se tornado. Na semana seguinte, durante uma visita à incubadora, Regina encontrou Teresa intensamente concentrada em novos esboços para uma expansão do espaço. O projeto havia sido tão bem sucedido que já precisavam considerar como acomodar mais artesãos e oferecer programas educacionais adicionais para a comunidade. Estive pensando, comentou Teresa, sem erguer os olhos de seu trabalho, que poderíamos integrar um espaço educacional mais estruturado. Workshops abertos à comunidade, programas para jovens das escolas públicas locais. Regina observou os desenhos por cima do ombro da neta, admirando tanto a habilidade técnica quanto a visão social incorporada no projeto. É uma ideia excelente. Conhecimento compartilhado tem um poder multiplicador. Teresa finalmente ergueu o olhar, sorrindo para a avó. Aprendi isso com você. Foi nesse momento simples, em meio a plantas arquitetônicas e sonhos compartilhados, que Regina sentiu a plenitude de sua jornada. O círculo estava completo. O que começara como uma dolorosa rejeição de um presente feito à mão, transformara-se em uma cadeia de eventos que agora beneficiava não apenas sua família, mas uma comunidade inteira. Na noite anterior à sua exposição individual, Regina recebeu uma ligação inesperada. Era do escritório de advocacia que administrava o Fundo Memorial Antônio Álvares. Senhor Álvares, informou o jovem advogado, tenho notícias extraordinárias. Uma das primeiras beneficiárias do fundo, Clarissa Silva, foi selecionada para um programa de intercâmbio internacional na área de pesquisa médica. Seu trabalho, sobre doenças tropicais negligenciadas, chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde. Regina ouviu atentamente os detalhes, sentindo uma onda de orgulho tão intensa quanto qualquer que sentira pelos maiores sucessos empresariais da Álvares Construções. Essa era uma forma diferente de construção, não de edifícios ou fortunas, mas de possibilidades humanas, de futuros transformados. A noite de abertura da exposição, Metamorfoses em Prata, atraiu uma multidão surpreendente. O espaço elegante da galeria estava repleto não apenas de colecionadores de arte e entusiastas de joalheria, mas também de figuras importantes do mundo empresarial de São Paulo, antigos colegas de Regina curiosos para testemunhar sua reinvenção artística. Suas criações, colares, brincos, braceletes e esculturas miniaturizadas em metais preciosos, estavam dispostas em vitrines iluminadas que destacavam a delicadeza e complexidade de cada peça. Críticos de arte circulavam pelo espaço, murmurando apreciativamente sobre a fusão única de técnica tradicional com sensibilidade contemporânea. Regina, vestida com elegância discreta, movia-se entre os convidados com a mesma graça que demonstrara em incontáveis eventos corporativos ao longo dos anos. A diferença era palpável, porém, não estava representando um papel ou projetando uma imagem. Estava simplesmente sendo ela mesma, em sua versão mais autêntica e realizada. Em determinado momento, notou Teresa chegando com Humberto e Vivian. Sua neta usava com orgulho o colar que Regina havia criado para sua formatura. Aquele mesmo presente que, rejeitado, desencadeara toda esta transformação. O simbolismo não passou despercebido a nenhuma delas quando seus olhares se encontraram,
através da sala. Uma jornalista de uma importante revista de arte aproximou-se, gravador em mãos. Senhora Álvares, sua transição de CEO de uma grande construtora para artista joalheira é fascinante. O que a inspirou a essa mudança radical? Regina refletiu por um momento antes de responder. Não vejo como uma mudança radical, na verdade. Tanto na construção civil quanto na joalheria artesanal, estamos criando algo duradouro a partir de materiais brutos. A diferença está na escala e no propósito, não na essência. E qual seria esse propósito agora? Insistiu a jornalista. Criar beleza que conecta pessoas, respondeu Regina simplesmente. Peças que carregam histórias, que simbolizam momentos significativos, que passam de geração em geração, não apenas como objetos valiosos, mas como portadores de memória e significado. Enquanto a jornalista fazia anotações, Regina avistou um rosto inesperado entre a multidão. Mariana, acompanhada por uma senhora idosa, que só poderia ser sua avó. As duas observavam atentamente uma vitrine contendo um conjunto especial de peças. A coleção Sementes, inspirada nas bolsistas, do Fundo Memorial Antônio Álvares. Regina desculpou-se com a jornalista e dirigiu-se a elas. Mariana apresentou orgulhosamente sua avó, Dona Conceição, uma mulher de 70 e poucos anos, com olhos vivos e mãos marcadas por décadas de trabalho árduo. Suas criações são lindas, comentou Dona Conceição com admiração sincera. Samatiana me contou sua história, como a senhora transformou um momento difícil em algo tão positivo para tantas pessoas. Foram pessoas como a senhora que me inspiraram, respondeu Regina gentilmente. Avós que sacrificaram tanto para dar oportunidades às suas netas. Dona Conceição sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Não vejo como sacrifício. O que fazemos por amor nunca é sacrifício, apenas privilégio. Aquelas palavras simples, pronunciadas com a sabedoria que apenas a experiência de vida pode trazer, tocaram Regina profundamente. Era exatamente isso que Antônio sempre tentara lhe ensinar, o que ela sempre soubera no fundo de seu coração, mas ocasionalmente perdera de vista em meio às demandas da vida corporativa. O verdadeiro privilégio não está no que recebemos, mas no que podemos dar. O ponto alto da noite veio quando Teresa se aproximou discretamente segurando algo nas mãos. Tenho um presente para você, disse ela suavemente, feito à mão. Regina abriu o pequeno embrulho para encontrar um delicado porta-retratos em prata, visivelmente trabalhado com a técnica que havia ensinado à neta. Dentro, havia uma fotografia recente de ambas no ateliê da incubadora, trabalhando lado a lado, concentradas em suas respectivas criações, seus perfis revelando a semelhança familiar que transcendia gerações. Para lembrar que os presentes mais valiosos são os momentos compartilhados, explicou Teresa, e as lições que transformam. Regina abraçou a neta, sentindo uma alegria que transcendia palavras. Naquele momento, compreendeu com clareza cristalina que o verdadeiro presente não havia sido o colar rejeitado, nem o porta-retratos que agora segurava, mas a jornada de transformação que ambas haviam percorrido, separadas no início, depois, juntas, cada uma inspirando a outra a evoluir, crescer e redescobrir o que realmente importava. Para cada avó cujo amor foi medido contra etiquetas de preço, para cada viúva cujas ofertas artesanais foram zombadas em favor de algo comprado em loja, existe uma verdade que não pode ser apagada. Valor não brilha. Ele aparece. Ele permanece. Ele dá sem pedir aplausos. E, às vezes, os presentes mais poderosos não são os que damos, são os que retiramos. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.